que Deus me mostrou tudo que iria acontecer. Por exemplo, eu cheguei numa igreja e disse assim, ó, vão vir grandes águas. O mundo vai sofrer um abalo com águas. Teve gente dizendo que eu era louco. E o que aconteceu? Aquela tsunami que matou vidas Sim. e vidas. Sim. Eu disse assim, ó, vai haver um movimento que vai ser contra o povo de Deus. Eles vão caçar o povo de Deus. Qual é o movimento que nós temos hoje? Exatamente. Contra o evangelho. O movimento homossexual. Isso aí. Eu não tenho Totalmente, nada contra. totalmente contra a palavra de Deus. É uma aversão, né? Isso. Quando foi derrubado aquelas torres gêmeas, tudo isso Deus me mostrou. Deus falou assim, é minha ira. É minha ira porque o povo não está fazendo aquilo que eu quero que faça. E aí ele me mostrou um montão de coisas, tipo, o que está acontecendo hoje, entendeu? O falso evangelho, as pessoas que estão vestindo capa de evangélico, mas não são evangélicos. O povo As não conhece a igrejas se história de Deus. desviando, E mesmo sendo igreja. né? E teve outras e outras coisas que Deus me mostrou ali, que eu falei, gente, no dia que eu tiver uma chance de contar isso, eu quero poder sair contando, para que, pelo menos aquilo mais interessante. Porque quando Deus me mostrou no tempo um relógio, e ele disse assim, faltam 15 minutos. Eu falei, 15 minutos, meio-dia. Ele disse, não. Para meia-noite. Aí ele disse assim, não. Depois que esse relógio se juntar, que der meio-dia, aí o tempo vai ver, o mundo vai ver o que vai acontecer. Sim. Entendeu? Então eu creio que... Qual que é o seu nome mesmo? Jorge Luiz. Ô Jorge, assim... Nós estamos caminhando para o fim mesmo. O que você está falando tem fundamento e a Bíblia diz que ia chegar esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Se apostataram da fé, Exatamente. se desviaram mesmo. Exatamente. Bom, se desviaram mesmo dentro da igreja. Assim, o povo está seguindo o evangelho, achando que é evangelho, e é Satanás ensinando dentro das igrejas. Satanás ele está ensinando na escola dominical, Isso. ele está ensinando nos púlpitos, ele está ensinando através dos louvores, ele está doutrinando o povo a se desviar de Deus. Exatamente. Paulo Joyce, bom. E aí o povo está totalmente enganado, achando que está servindo a Jesus. Eles estão caminhando a passos largos para o inferno, achando que estão servindo a Jesus. E o problema está dando glória a Deus. O problema é esse. Aí Jesus falou o quê? Examinai o quê? As escrituras. Examinai você? Examinai o Luiz Henrique? Não, as escrituras. Porque escrituras. elas certificam de quem? De você? Não, de mim? Cristo. Quem somos nós? Uma porcaria sem ele, né? Isso. Testemunha, testifica, é para examinar a escritura, porque ela testifica, ela vai estar explicando ali sobre Jesus, elas vão estar ali testificando de Jesus. E ele deixou essas coisas escritas há muitos e muitos e muitos anos atrás. Só que hoje, quando você fala, o povo também não dá ouvido. E se você falar isso aí que você está falando dentro de uma igreja, também talvez não reconheça você, não. Não. Entendeu? Não, porque é o que eu estou dizendo. Eu sou filho de evangélico, criado no evangelho, mas chegou uma época que eu criei um ódio tão grande por crente que eu perseguia crente. Paulo, vamos dizer assim que Paulo perto de mim era cristão, porque você podia ser meu melhor amigo. Sim. Mas se eu descobrisse que você era crente, meu amigo, o que eu pudesse fazer para tirar você de dentro da igreja, acabar com a sua vida espiritual, eu ia fazer. Você alimentava um ódio mesmo, né? Entendeu? Então, hoje quando eu vejo esse povo que odeia, eu até entendo. Eu entendo porque eu sei que esse é o próprio Satanás que está trabalhando com eles. Sim. É o próprio demônio que está trabalhando na vida deles. Tudo que você fala é homofobia, é racismo, você é um doente, mas tudo isso o próprio Senhor me mostrou que aconteceria. Entendeu? Não tem pra onde a gente ir. Os braços do Senhor, ficar firme. Tudo bem, princesa? Bom dia. Papai do céu te abençoe. Tu vê que hoje, como você está falando, quando você fala a verdade, o povo não quer saber. Não. Até mesmo o povo crente. Não. Eles não querem saber de ouvir a verdade. Quer saber de ouvir de bênção, de que você vai ter um carrão, você não vai mais andar com essa carrocinha aqui, ó, catando reciclável. Sabe por quê? Ninguém quer isso. Não. Ninguém quer pegar e botar uma carrocinha e ir para batalha. Ninguém quer. Não. Todo mundo quer o quê? Que Deus abençoe para ter um caminhãozão bonito, para ter um carrão bonito, para ter uma casa que nego olha por cima assim, ó, e vai ver, nossa, quem é que mora ali? Ó, irmão fulano, nossa, irmão tá na benção. Isso é lixo, isso é ilusão. Isso vai passageiro. Isso é ilusão, é passageiro. Eu me lembro que quando eu passei por esse arrebatamento, que eu cheguei na recepção do inferno, todo mundo fala que o diabo é feio. Mentira!
Mentira. Ele é um cara bonito, é um cara educado, é um cara limpo, é um cara perfumado, Se a é um cara própria palavra cheiroso. diz que os seus ministros, né, são capazes de se transformar em anjos de luz, que dirá ele, né? Ele... Primeira coisa que ele falou comigo assim, ô rapaz, ainda me chamou pelo nome. E Eu aí? estou te esperando aqui há tanto tempo, me dá um abraço. Eu não sabia quem era. Nós conversamos pessoalmente. E ele me você mostrou várias você coisas. tinha bebido na época, não? Não, não. Foi normal, você Foi estava normal. normal, sã Foi num consciência. dia que eu estava mais sedento de ódio ainda, Aham, né? E eu sentei embaixo de uma bananeira, dos negócios. Eu morava na Figueira na época. aham. Não tem aquele brisolão, acho que é 340. Meu querido, tudo bem? Acho que é 340. Opa! Na Figueira, tu indo em direção ao Capivari, tem aquele campo de... Na Beira Rio, morava na Beira Rio na época. Foi em 97. E o que acontece? Eu sentei embaixo dessas bananeiras e pensei, poxa, oba, um céu Oba. bonito desses. Uma lua bonita dessa. Tem que existir alguém que possa fazer alguma coisa por alguém. Sim, e você vê que é Tem uma que existir coisa, alguém que... por mais que a pessoa diga assim, eu não acredito em Deus, ela tá mentindo para ela mesma, que como é que ela consegue ficar dormindo a noite toda, né, com a temperatura dela do corpo sendo mantida, Isso. ela dormindo, relaxando o corpo dela, descansando inclusive a cabeça, descansando a alma dela, e ela levanta sobre os dois pés dela, chega de manhã e fala, Deus não existe. Olha que ingratidão. Olha que ingratidão. E aí Deus, o que acontece? Ele me mostrou tudo que... Até o dia que eu nasci. Interessante. Quem me mostrou, eu falei, mas tu me conhece, cara? Ele disse assim, desde antes de você nascer, Aí, eu já te conheci e sabia quem você era, o que você ia ser e o que você vai ser. e aí? Mas o cara era um cara tão bacana, um cara tão desenrolado, que ninguém dizia que era o diabo. Não era ele, era um cara muito maneiro que conversou comigo, e de carne e osso igual nós assim. Não veio figura de chifre, de Nada rabo, disso. vermelhão, nada disso. Cara feia, muito pelo contrário, um cara bonito. E nós conversando e tal. E o mais importante é o seguinte, as pessoas falam que tem 2 livros no céu, Uhum. mas não tem 2 livros não. Tem o livro da vida, que a pessoa tem que estar com o nome lá. Sim. Tem o livro do arrebatamento, o livro do arrebatamento, o livro da vida e o livro da morte, que o cara não volta mais. Então o que acontece? Eu chegando lá, depois eu fui conduzido pelo próprio Deus, né? E eu nunca tinha ouvido uma frase que é uma frase muito interessante e importante na vida de uma criança. Você pode odiar aquela criança, mas nunca diga para ela. A frase que você tem que sempre dizer para uma criança é: eu te amo, se você não for evangélico. Se você for, eu te amo, Jesus também. E eu nunca ouvi isso dentro da minha casa. Você é um peste, é um miserável, um desgraçado, você não presta para nada. Aí você acabou sendo lançado pragas e maldições sobre a sua vida que você não precisaria ter, né? Não é? Então o que acontece? Isso com o tempo... Isso com o tempo, o inimigo trabalhou dentro disso. Sim, ele deu portas de entrada, né? Na verdade, quem estava de autoridade sobre você, que devia ser seus pais ou quem estava na sua casa, abriu essas portas sobre a sua vida, era tudo que o diabo precisava para fazer para entrar, para fazer isso acontecer. Assim como quem diz assim, ó, você vai ser um bandido, você vai ser uma Isso. prostituta, você vai ser um viado, você vai ser isso, você vai ser aquilo isso outro. mesmo. Não necessariamente aquela pessoa seria aquilo se isso não tivesse dito sobre a vida dela. Aí o que acontece? Foi aberto portas e aí o diabo entrou, os demônios precisam disso, entrou e começou a fazer aquilo acontecer. Sim. Sabe por que isso não me alcançou? Por causa de uma macumbeira chamada Maria da Conceição, casada com um homem chamado Geraldo. E um dia eu cheguei na casa dela triste, rapaz, eu falei com ela assim, poxa, qualquer coisa ficou me xingando, falando que eu vou morrer com a cara cheia de tiro, falando que eu vou virar bicha, falando que eu vou virar bandido, falando... Aí ela olhou pra mim assim, ela tava com aquelas roupas brancas, né? Aquele negócio na cabeça, ela olhou pra minha cara e disse assim, bota bem na tua mente uma coisa,
nenhum mal chegará à sua tenda. Isso foi uma macumbeira que falou pra você. Olha Eu aí. tinha 13 anos. E ela Os disse crentes assim, não pregam direito, o macumbeiro prega. e ela disse assim, toda vez que alguém te xingar, te botar um defeito, você vira para ele e diz assim, isso não vai acontecer, porque mal nenhum chegará à minha tenda. Aí, tá vendo? E com o tempo eu fui usando essa frase, eu não sabia por que aí eu perguntei a ela, mas tia, por que eu tenho que usar isso? Só usa. Só fala essa palavra, não fala mais nada, não xinga ninguém, não responde ninguém mal. Vê que até o macumbeiro ele sabe que existem princípios eternos regidos por Deus. São palavras de lei que vão vigorar aqui na eternidade. Elas vão guardar você durante toda a vida. Isso, ela diz assim, ó, qualquer coisa que as pessoas te falarem, só usa essa palavra, nenhum mal chegará à minha tenda. Nenhum mal chegará à minha... Quando você estiver com raiva, lembre-se dessa frase, nenhum mal chegará à minha tenda. Só fala isso, não fala mais nada. E o tempo, às vezes, quando alguém me falava alguma coisa comigo dentro de casa assim, eu saía pensando, né? O mal chegará à minha tenda, porque aquilo ali para mim é a coisa que me protegia. Sim. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas eu quero até crer que sim. E já adulto, com meus 30 e poucos anos, eu passei por essa visão. Né? Porque as dualidades que eu tinha tem uma. O diabo, ele me deu autoridade, poder. E outra, ele me deu condição de fazer uma bomba para destruir todos os evangélicos. Ah, é? Ele me disse, a bomba vai ser assim, 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 bababá, me deu tudo. E é engraçado que eu não entendo nada de matemática. São os planos dele que ele coloca na cabeça das Isso. pessoas e elas acham que vai dar certo, elas acabam seguindo, né? E no Isso. final é um caminho de morte, né? É, eu entendo nada de matemática. A pior matéria da minha vida é sempre matemática. Mas por incrível que pareça, quando eu levantei no dia seguinte, após ter conversado com esse camarada e tal, ele me disse, você quer? Eu sei o que você quer, eu vou te dar o que você quiser. Mas tem que destruir esse povo aí da terra aí. E ele estava te dando orientação para saber como é que destruir os crentes. Ele disse, olha, olha o que ele falou comigo, você vai se misturar a eles e você vai fazer isso, 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 e você vai fazer assim, assim, assim. Ele me explicou tudo. É como ele faz, né? Ele se fazer. infiltra no meio do pessoal. Eu ia me infiltrar no meio do povo, olha o que eu ia fazer. infiltra no meio do pessoal. Me infiltrar no meio do povo. Eu ia fazer a bomba, eu ia conseguir entrar com essa bomba dentro das igrejas. E com um simples acionador, um rádio que eu ligasse, oi, eu explodi a igreja com todo mundo dentro. E isso pra mim ia ser uma coisa... Muito boa realização, né? Só que... Do próprio ódio que ele tinha colocado no seu coração. Isso, né? só que tem uma coisa, na época, a minha irmã, a minha mãe, né? Porque ela foi minha mãe, ela era viva. E eu comecei, quando eu levantei daquela visão, eu disse assim, caramba, mas eu vou ter que matar minha mãe. E lá no meio da bandidagem por onde eu sempre andei, os caras diziam que a mãe é um pedacinho do coração de Deus. E aí? Aí tu vê que tinha alguma coisa de errado nesse plano aí, né? Entendeu? Você assim, ia ter sucesso, mas você ia ter que matar sua mãe? Mas eu vou ter que matar um pedacinho. Aí aquilo ali me mexeu comigo, eu falei, poxa, mas a minha esposa é crente. A minha família é crente, eu vou ter que matar a minha família? Poxa, mas eu ouvi sempre na minha vida as pessoas dizendo que as pessoas da nossa família que são da igreja é um pedaço do coração de Deus, é um fiapo do cabelo de Deus. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo contra mim. Sim. Eu comecei a ver o que eu estava fazendo contra mim. Começou a cair em si, né? Isso, aí reencontrei com esse cara de novo e começamos a conversar. Nisso uma outra pessoa, né, aí falou assim comigo assim, agora é minha vez de te mostrar o que vai acontecer. E esse cara entrou comigo por dentro de um túnel, tinha uns cartiçais nas velas. Olá, tudo bem? Tudo bom, meu filho? Oi. E eu Tô tinha ouvindo que uma chegar- história bonita aqui. Tá? Tô ouvindo Eu uma tinha história. que chegar no final daquele túnel. E dentro daquele túnel ali, menino, é uma escuridão, que é uma luz do tamanho disso aqui. Aí eu olhava lá, mas muito longe assim uma luz, e o cara falou assim, se você conseguir chegar naquela luz, você vai ser salvo. Você vai estar bem. Só que você vai ter que passar muitos processos. Aí, como eu era um cara muito doido, eu disse, tá, qualquer coisa que vier tá bom, eu já tô aqui dentro mesmo. E ele falou, não toque nesses cartiçais. Eram os cartiçais de ouro, com umas velas enormes. Aí eu olhei assim, falei, o que é isso aqui? Aí o cara não me respondeu também não, sabe? Eu olhei, falei, pensei que era comigo, isso é coisa de crente. Aí fui embora. E naquele caminhar ali, eu encontrei muitos amigos meus de infância que tinham morrido no tráfico. Eu encontrei Bom dia. amigos meus, bom dia,
que haviam se matado por algum motivo. Encontrei várias pessoas que eu conhecia da minha época de criança, da minha época de adolescente. E eu dizia, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Aqui não tem mais saída, não. Eles falavam comigo, aqui não tem mais saída, quem vier pra cá não sai mais, não. Dependendo da condição que tu vê, tu não sai mais, não. Eu continuei em frente. Quando eu cheguei no final daquele túnel, tinha assim, Campos Elíseos. Aquele lugar verdinho, Sim. bonito. Aí tinha um povo cantando assim, glória, glória, aleluia. Glória, Sim. glória, aleluia. Eu fiquei olhando aquele povo e disse, lá, um montão de maluco cantando, dando glória aqui, Só cara. tem doido ali. Só tem doido ali. Aí quando eu olhei pra cima, não tinha céu não, aí. Era tudo escuro. Não tinha o firmamento que a gente veio, não, era um escurão. Aí tinha um cara lá em cima falando assim, você não quer me ver? Você não quer me conhecer? Me perguntando, sabe? Eu olhava, não via ninguém. Aí quando eu acordei naquele momento, eu acordei, que eu via, mas era assim, quando eu deitava para dormir, aí eu ia afundando o chão adentro, com o corpo e tudo. Eu não conseguia dormir. Eu deitava para dormir, mas eu não dormia. Não tinha Não tinha sono. como descansar, né? Isso não tinha sono. Eu ficava igual a gente está aqui. E eu ia descendo o chão abaixo com o corpo e tudo. E era uma quentura tão terrível, que o corpo ele suava e doía. Mas você não podia morrer também. Não. Eu ia descendo de costas e eu ouvi um montão de gente gritando, mas quando eu olhava não via ninguém. Você vê o chão todo vermelho, parecendo lava. Parecendo assim, lava, né? Sim. Tipo um charque, que o pessoal chama de lago. No quartel a gente chama de charque. Eu olhava e via um charque, assim. Troço esse estranho. Aí quando eu pensava que não, estava aquele homem falando comigo de novo. Aí ele me levou até um lugar, aí falou assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo vai ser destruído. Isso aqui tudo vai ser destruído por aquele povo. Mas que povo é esse, cara? Aquele povo que anda cotó. Você tem que acabar com aquele povo. De novo, cara, tem que acabar com aquele povo. Porque aquele povo ali não presta, não. O povo que anda cotó, o povo que dobra o joelho. Isso. E ele me mostrou a irmã Marley. Ele falou, foge dessa mulher. Essa mulher, ela fica cotó o tempo todo. Você sai de perto dessa mulher. Eu tinha raiva dela, rapaz, dessa mulher. Quer dizer, ele estava tentando fazer você se afastar de quem orava, quem tinha uma vida com Deus. Que aí Deus podia usar essa pessoa para falar com você. Exatamente. Ele não queria perto daquele povo. Aí, depois de tanta gente conversar, ele me apresentou um cara. Esse cara tinha um... Esqueci como é o nome do chapéu, aquele chapéu compridão. Que tem uma... Ai, Jesus, quem usa muito é negócio de macumba, tal de tranca-roupa, usa muito aquilo ali. Aquele chapelãozão grandão, redondinho, que eu esqueci o nome agora. E esse homem era um homem bonitão e tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô rapaz, eu tô com um contrato aqui pra você. Eu falei, que contrato é esse? Só que eu olhava e não via letras, até porque eu não enxergo muito legal, sabe? Mas as letras eram tão miudinhas, mas tão miudinhas, que eu não conseguia enxergar. Eu falei com ele, como é que eu vou assinar algo que eu não consigo ler? Não vai saber o que você está concordando ali, né? Tá assinando um papel que você não sabe o que Isso, é. eram letrinhas igual isso aqui, talvez até menorzinhas assim. Eu falei, cara, ele falou, não, mas você pode confiar em mim. Isso aqui é pro seu bem-estar. Eu falei, não. Aí eu comecei a ouvir um cara em cima, mais acima desse lugar escuro, chorando. Aí falando assim, por que você não se vira pra mim? Eu te amo tanto. Poxa, se você souber o amor que eu tenho por você e tal. E eu falei com ele, deixa eu ouvir esse cara aí primeiro, depois a gente conversa. Ele me segurou e falou assim, não. Você vai ouvir esse cara aí pra quê, rapaz? Eu não queria que você ouvisse, né? A voz de Deus. Não, ele falou, não, rapaz, não liga pra esse cara não, que esse cara aí tá falando besteira. Você vai ouvir ele pra quê? Aí eu falei com ele assim, então tá, qual é seu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Lexicon. Eu falei, como é teu nome? Lexicon. Mas lá naquele livro tem outro nome. Ninguém me conhece com esse nome lá não. Eu falei, mas de onde você veio? Como é que você consegue tanta fortuna, tanta coisa? Ele falou comigo assim, eu sou um alemão, eu sou da Alemanha,
Aí ele começou a falar que ele era cientista, ele é várias coisas, sabe? Na verdade, são os velhos e todos os disfarces que o diabo usa, né? Isso, Ele se apresenta às vezes como um político, se Isso. apresenta como uma pessoa muito inteligente, Uhum. se apresenta como um grande empresário, se apresenta como alguém cheio da fortuna, e ele faz essas ofertas para as pessoas. Não, vou te dar. É a mesma coisa que ele fez com Jesus, só muda a roupa dele, muda a cara que ele vai se apresentar no momento. E ele falou comigo, se você assinar comigo esse contrato, você vai ser mais do que o rei do futebol, na época Pelé. Aham. Você vai ser mais do que o rei da música romântica, Roberto Carlos. Aham. E era meu sonho mesmo. Sim. Você vai ser mais famoso do que o rei do pop, Tu vê que Michael Jackson. Tu vê que ele sabia todos os seus sonhos, né? Aham. Você vai ser mais poderoso ainda do que o rei do rock, Aí. Elvis Presley. Os caras mais conhecidos da Terra. Você vai ser muito mais do que eles. Então, uma coisa, ninguém vai te parar. Ninguém vai ter poder para te parar. Aí eu falei assim, mas eu preciso assinar esse contrato? Ele precisa. Mas eu não vi a letra. Aí eu olhei, vi um pinguinho vermelho ali, eu falei, o que é isso aqui, cara? Ele falou, isso aí, depois eu te falo o que é, mas tem que botar um... Aí veio na minha mente assim, isso aí é sangue. Mas só que eu não falei com ele não, sabe? Porque eu olhei, o que eu tenho que fazer ficou aqui? aquela pergunta na cabeça, o que é isso? Aí ele falou, me dá esse teu dedo aqui. Aí ele foi, não tem aquele negócio de testar para negócio de diabetes? Aham. Só que sempre teve um medo de injeção do caramba. Aí ele foi botar aquilo, eu puxei a mão e falei, não. Ele, não, você vai fazer isso aqui, aí depois você vai assinar teu nome aqui. Vai dar uma picada em mim, né? Depois que você fizer isso, aí você... Fica tranquilo que eu cuido do resto. Isso, ele ia ser o cara que ia enviar. Mas eu fiquei com medo, não sei porque eu fiquei com medo daquele cara, eu não tinha medo de nada, eu fiquei com medo dele. Por causa da lábia dele, eu fiquei com medo. Aí mais uma vez eu fiquei ouvindo aquele cara, chorando. Então é uma coisa, quando ele chora, cai uma chuva tão forte, é como se fosse essa chuva de verão, né? Uhum. Uma pancada forte. Isso. Aí eu falei, caramba, eu vou lá ver esse cara, vou fazer esse cara calar a boca, eu não aguento mais ouvir esse cara chorar. Isso eram dias, não foi tudo no mesmo dia não, foram dias. Eu fiquei mais de uns 2 a 3 meses sem dormir mesmo. Aí eu fui lá em cima para falar com aquele homem. Quando eu passei por ele, eu olhei assim, tinha um bocado de gente assim, mas os caras tinham um olho assim na testa, olho assim embaixo. Tinha uns que tinham um olho nas costas, uns caras estranhos, cheios de... Os caras tinham as asas enormes, sabe? Tinham assim, asas assim, ó, assim e assim, ó. Tinha asa na altura dos ombros, asa na altura da cintura. Eu assim com os caras assim, caraca, porque sempre um cara que, tudo que eu penso eu falo, né? Eu falei bem com eles, nossa, vocês são estranhos, hein? Mas eles não falavam nada não, só ficavam me olhando. Eu falei, nossa, vocês são estranhos, hein? Mas vocês são feios, cara. Eu posso ver esse cara aí de cima? Aí eles pegaram aquelas lanças e cruzaram. Então, se servir exército, eu sei que se eles cruzam, a gente não pode passar. Sim. A não ser que tenha a ordem de alguém muito É um grande. sinal de proibição, né? Isso. Limite. Aí quando eu tentei passar, alguém gritou assim atrás de mim, você não vai conseguir passar aí. Eu disse, por quê? Porque você está sujo. Eu olhei para trás, tinha um homem grandão, assim, o cabelo parecia um cobre, reluzente, sabe? E ele estava com uma roupa normal, assim, uma roupa sacerdotal, né? Aí eu olhei para ele e falei, tu vai querer me impedir. Aí, mas você não pode entrar, E você mesmo sendo pequeno, achava na sua cabeça que você podia passar por ele, né? Não, mas eu vou passar. Ele, você não vai passar. Você se esqueceu que quando se cruza armas, não é para entrar? Aí ele falou, vê se comigo, você se esqueceu disso? Aí eu me lembrei de exército, né? Mesmo lá, quando a gente cruzava a arma, não era pra gente entrar não. Quando a gente estava fazendo coisa para guerra, aí a gente pegava aquelas lanças, então quando a gente cruzava as lanças... Você tem quantos anos? 57. 57. Aí cruzava as lanças, era para parar e ninguém podia passar daquelas lanças para frente. Aí eu peguei e fiquei na minha. No outro dia, eu voltei lá de novo. Aí eu comecei, eu olhei para baixo, aí eu já vi um caldeirão. Um caldeirão enorme. E dentro daquele caldeirão tinham pessoas, mas as pessoas gritavam tanto. Era uma dor terrível que as pessoas sentiam. Aí aquele homem que estava do meu lado, que tinha me oferecido, já não era mais ele, já era um outro homem.
E aquele homem começava a falar coisas que eu via que era mentira, mas eu não conseguia, sabe, dizer para ele que era mentira não, como que eu tivesse medo dele. Mas eu via que aquilo que ele estava me mostrando era mentira, sei lá, coisa assim. Aí continua vendo aquele homem chorando, aquele homem chorando, aquele homem chorando. Meu Deus do céu, cara, é esse que tanto chora. E só dizia assim, eu te amo, se vira pra mim, eu te amo e tal. Aí voltei, dessa vez eu consegui passar, porque antes de eu chegar a esses homens cheios de asas, eu encontrei um outro, que ainda falei com ele, cara, eu te conheço. Aí ele falou assim, você não lembra de mim. Eu disse, mas eu te conheço. Você Aí, falou pra ele conhecer ele. Mas eu não lembrava de onde. Aí ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu queria ver o que tem ali dentro. E tem um cara lá em cima que fica chorando. Cara chato, cara. Aí ele olhou para aqueles caras cheios de olho, cheios de asa. Aí só fez assim, aí os caras foram deixar eu entrar. Quando eu entrei tinha uma outra porta. Uhum. Uma porta tão pequena. Tipo, um pouquinho mais menor do que aquela ali assim, mas para entrar era tão difícil. Uhum. Aí tinha uns homens com umas roupas brancas. Uns homens sérios. Assim mesmo. Aí eu fui, passei. Aí pedi para poder passar. Aí alguém lá dentro, uma águia, vestida de juiz. Uhum. Falou que pode deixar ele entrar. Aí um leãozinho novo. Aí falou bem assim, arrebatamento, ai Jesus, esqueci o nome agora no momento. É tipo assim, se eu fui lá para ficar, se eu fui para ver ou se eu fui para voltar. Que era tipo uma anotação do evento Isso. e qual a finalidade. Isso. Então eram 3 livros que tinham ali. Uhum. E eram anotados. E tem um outro livro que ele está guardado, que é um livro que vai ser tirado num dia tão especial e também tão terrível, que a terra toda vai pagar o preço do que está naquele livro ali. Sim. Não foi revelado. Ele falou assim, olhei ele, fiquei olhando. Pensei que era um bicho feio, cara, uma águia, vestida de Juiz. juiz. Um leãozinho. Só que o leão falava igual gente, sabe? A águia falando igual gente, a coruja falando igual gente. Uhum. Eu olhei aquele bicho assim, estranho, que lugar é esse, cara? Aí teve um que falou comigo assim, agora tu vai ver o que o mundo vai sofrer. Aí foi quando ele começou a me mostrar a queda das 2 torres. Ah, entendi. Foi quando ele começou a me mostrar. A partir daquele juiz ali, foi que ele começou a me mostrar a queda das 2 torres. Ele falou, aqui está a minha mão. Esse povo aqui, é assim, o povo estava se achando muito grande. Uhum. Aí ele começou, aí nisso, entre o céu, entre esse lugar escuro, que tem um túnel, e a terra que nós estamos, tem uma grande diferença. E essa terra aqui, ela não é essa terra. Não é essa terra que não existe. Aí o que acontece? Aí esse mesmo homem falou comigo assim, ó, olha o que eu vou fazer com o povo. Aí começou a mandar lá de cima, tipo uns raios, Uhum. entendeu? E falou, esse povo que vai perseguir aquele povo lá da terra. E aí eu comecei a ver movimentos, só que eu não entendi o que eram aqueles movimentos, mas eu via homem com homem, mulher com mulher, Uhum. só que eu não entendi. Então, Era uma época diferente da época de hoje, né? E você já Isso. viu o que aconteceu hoje, o movimento do LGBT, Isso, o movimento isso. do homossexualismo crescendo, Isso. sendo espalhado na sociedade como se fosse regra de comportamento, exemplo, né? Exatamente, Ô, Silvio, aí eu via e ele dizia assim, esse povo vai crescer. Aí ele me mostrava o povo de Deus. Só que o povo de Deus, em vez de andar assim, estava andando assim, ó. Dando volta, né? É. Ao invés de andar no caminho reto. E isso eu não estava entendendo. Ele falou, por causa do meu povo. Por causa do meu povo, eu vou permitir isso aí. Então, esses movimentos que estão tendo hoje é a permissão de Deus. Eu nem me Por causa espanto. do povo que se chama pelo... Eu sempre... Não. Me desculpa, qual é o seu nome mesmo? É Jorge Luiz. Ô Jorge,
meu xará também, Luiz. E eu sempre explico sobre isso aí também, ô Jorge. Aquele versículo que ele diz assim, ó. E se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não está falando exatamente que é o povo dele, é o povo que se chama pelo nome dele. Se humilhar e orar e buscar a face dele, se arrepender dos seus nossos caminhos, aí ele vai ouvir. Tamo aí, tamo aí. Então o que acontece? Quando o povo que se chama pelo nome dele não se comporta como um povo dele, Deus permite esse tipo de coisa. Para quê? Para que o próprio povo seja levado de novo para o caminho reto, porque ele, como diz na sua visão, eles deviam estar andando num caminho reto e estavam fazendo volta, e a permissão de Deus foi justamente por causa disso. Se eles estivessem só pregando a palavra, olha como é que a igreja se desviou hoje. Se desviou. A igreja Até se os desviou. anos 90 a igreja Era outra coisa, era né? a igreja. Era centrada, né? Era Jesus, é. não tinha negócio de artista gospel, não tinha os pregadores, profeta artista. Hoje em dia tem profeta artista. Tem um profeta artista. que ele só vai na igreja para pregar se tiver uma oferta X. Se não tiver... Rapaz, eu vou te falar uma coisa, ô Jorge. Eu conheci um tempo atrás, sem brincadeira. É uma coisa que é um absurdo, mas um pregador que ele foi pregar num local e tinha que ter uva sem semente. Jesus, que isso? É o quê? Uva sem semente. Rapaz, eles estão se achando tão importantes, mais do que Jesus até, porque eles estão fazendo exigências. Tinha que ter uva sem semente para ir no camarim dele. Olha isso aí. É Deus? É Jesus? Não é, né? Tem uma imagem. Eu esqueci o nome dessa imagem. Eu vi essa imagem nessa visão. Nessa visão, ele falou assim comigo: você só vai começar a se lembrar de algumas coisas quando essa visão, quando esse animal, que é uma quimera, sabe o que é uma quimera? Sim. Quando esse animal A quimera ela é uma mistura, né? for colocado na praça, Sim. aí eu disse a ele assim, mas quando isso vai acontecer? Aí ele falou bem assim, no tempo certo. E você sabe qual é E não é que o tá animal escolhido como símbolo da paz e segurança? É uma espécie de quimera? Hoje? E que está até numa praça, não tá? Acho que é na Argentina, ou coisa assim. Exatamente assim. Eu vim me lembrar dessa visão a partir dessa quimera. Viu? Eu não lembrava mais disso, falei, meu Deus, quando eu vi aquele bicho, quando a minha esposa me mostrou aquilo que eu olhei na internet, eu falei, cara, eu já vi isso num lugar, aonde eu não lembro, aonde, eu preciso lembrar, e foi, entendeu? Eu fui me lembrar, falei, minha filha, você se lembra daquela vez que eu comecei a contar pro Você povo, falou há anos atrás, né? E que teve gente que falando que aquilo ali era noia minha, porque infelizmente na época eu usava droga e bebia. Uhum. Só que antes disso eu parei, fiquei uma semana Mas ou isso duas. não impediu de Deus ter te mostrado o que Deus te mostrou. E tem uma coisa, Tanto é que está acontecendo. depois que eu passei por aquilo ali, ele me deu, ele falou comigo assim, as coisas que vão acontecer, eu falei com ele, mas o que é mais que vai acontecer? Aí ele me falou assim, tem muitas coisas, né? Mas agora o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim, tudo isso para você. Você vai ter 150 dias na Terra. Eu falei, meu Deus do céu, mas 150 dias são 5 meses. Aí ele falou, lá na Terra. Eu falei, mas 150 dias? Aí ele falou, você vai ter tempo de ver tudo isso. Eu falei, mas são 5 meses. É muito pouco, Aí né? depois eu virei, antes de eu ir embora, eu virei e falei com ele assim, senhor, mas é 150 dias da Terra? Ele não. São 150 dias. Depois de 150 dias você vai voltar para cá. E eu falei, mas eu volto para a Terra? Ele disse não. Você já tá com ele, né? Eu falei, mas você é um enigma. Aí ele falou, depois que você descobrir esse enigma, conforme for acontecendo, você vai descobrir esse enigma. Sim. Após tudo isso, você vai